No Descomplica de hoje, a gente continua a nossa conversa com o empreendedor Everton, de Minas Gerais. Conversamos sobre liderança, associativismo e economia tributária. Fica comigo até o fim para você se inspirar nesta história de sucesso. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal da Farma Contábil. Tá no ar mais um Descomplica Farma e hoje para falar de um tema que eu amo, que é empreendedorismo no varejo farmacêutico. Mas antes de seguir para o nosso conteúdo, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e siga também o perfil do Descomplica no Spotify. Todos os episódios estão disponíveis lá em formato podcast para você. E estamos de volta para a nossa segunda parte da entrevista com o Everton Luiz, que é proprietário de farmácia em Caeté, Minas Gerais, cliente da Farma Contábil. O Everton está aqui compartilhando com a gente a sua história. Sugiro que você assista também a primeira parte dessa entrevista, o link já está na descrição para você. Everton, vamos aqui seguir com o nosso papo que está super interessante. Você disse para mim que tem 10 colaboradores, 10 funcionários. Quais são os desafios da liderança, na sua opinião? Essa é uma primeira pergunta. E quais são os valores que norteiam a sua forma de liderar? A liderança é complexo, né? Você lida com 10 pessoas que têm sonhos diferentes, têm objetivos diferentes de vida. E eu acho que a função do líder é procurar entender o que cada um espera do local em que ele está inserido. O que motiva essa pessoa? Por que ela escolheu trabalhar com a gente? Porque nós fazemos o processo seletivo e tudo mais, mas essa pessoa também escolhe estar com a gente. Então é entender por que essa pessoa está comigo, o que ela pode me entregar e o que eu posso entregar para ela. E trabalhar juntos para que os dois consigam crescer e ajudar a empresa, consequentemente, também a crescer e atingir seus objetivos. Tem valores que norteiam a sua liderança, assim, diretrizes, valores dos quais você não abre mão? Claro, claro. Sim, uma empresa sem valores não é uma empresa, né? Então, assim, a integridade, o respeito, a comunicação, a empatia, ser responsável, ter responsabilidade, resiliência e descentralização, sabe? São alguns dos valores que eu me apoio neles aqui. E nesses 7 anos a gente vem trabalhando assim. Nós temos bem definidas nossa missão, visão e os nossos valores desde o início do nosso projeto, e eu acho que é assim que vem dando certo. Temos aqui funcionários que estão comigo há 7 anos, eu tenho pessoas que estão comigo há 7 anos, tem pessoas que estão comigo há 4 anos, outra que está comigo há 5 anos. Então, assim, no mercado hoje, que é o varejo, que tem uma rotatividade muito grande, a Líder Drogaria vem conseguindo manter o bom relacionamento com muitos dos nossos funcionários, sabe? Então, eu acho que a gente É porque a gente... Desculpa te cortar. A gente fala muito em fidelização do cliente. A gente precisa fidelizar o cliente. O que a gente pode fazer para fidelizar o cliente? E muitas empresas se esquecem de fidelizar também o colaborador. Tem um empresário que eu entrevistei recentemente que ele disse assim para mim: Viviane, toda vez que alguém pergunta pra gente, né, quem é a figura mais importante do seu negócio, o cliente no centro de tudo, ele diz: não, aqui quem está no centro é o nosso colaborador. A gente depende do colaborador para fazer um bom atendimento. Como eu vou pedir ao meu colaborador para atender bem o meu cliente se meu colaborador não está feliz? Isso faz muito sentido, né? Olhar para o colaborador para que ele possa estar feliz, estar bem e prestar um bom atendimento. Cuidar bem do seu cliente, porque no fundo quem está cuidando do seu cliente é o seu funcionário. É o colaborador, exatamente. Chega um momento que a gente não consegue mais estar ali no balcão, acompanhando o tempo inteiro, até porque a rotina de drogaria é muito pesada. São 14 horas e 30 minutos de porta aberta, de segunda a domingo. Então é impossível para o proprietário hoje de drogaria, ele estar o tempo inteiro ali acompanhando
e verificando se o atendimento está sendo bem feito. Então, você tem que ter um bom relacionamento com seus funcionários, você tem que mostrar para eles qual que é o propósito da sua empresa, qual que é a missão, quais são os valores da sua empresa, e ele tem que sim estar feliz, estar satisfeito com o que ele está fazendo, para poder prestar um bom atendimento para o seu cliente, porque é ele que vai levar a impressão da sua empresa para o cliente, né? Se o cliente for mal atendido, ele vai ficar com uma má impressão da sua empresa. Então, muitas pessoas falam muito de marketing, né? Mas tem o endomarketing, que é o marketing interno, né? Que é aquilo que você trabalha dentro da sua empresa ali. E a gente sempre buscou trabalhar o relacionamento com os nossos colaboradores aqui. Maravilha. Quero falar agora sobre associativismo. Você era independente e migrou para o associativismo. Quando foi? Tem pouco tempo agora que você. Na verdade, quando eu abri, eu já busquei um associativismo, né? A gente tinha um Então você associativismo começou a sua farmácia já associada a uma rede associativista. já Eu não tinha entendido associado. dessa maneira. E por quê? Por que que você tomou a decisão? Porque a minha pergunta ia ser a seguinte: você é independente, migrou para o associativismo. Quais foram os impactos no seu negócio? Mas já que você já abriu a sua farmácia no associativismo, a minha pergunta é: por que você decidiu já começar no associativismo? Consigo te responder as duas, por incrível que pareça. É Aconteceu de que forma? ótimo! Ótimo. Tá Aconteceu de que bom. forma? Quando eu abri, por já ter atuado no setor farmacêutico, ter atuado lá na distribuição, ter atuado na indústria, eu já entendia que o associativismo era uma ferramenta importante para o pequeno empreendedor do ramo de drogarias, né? Então, a minha primeira preocupação quando eu abri a farmácia foi já me associar. Então, eu tive essa preocupação. É, Tomei porta na cara, procurei Hum, alguns associativismos que fecharam as portas para mim devido ao não te baixo aceitaram. não me Não te aceitaram, não me aceitaram. aceitaram devido ao baixo investimento que eu tinha para fazer aqui na drogaria. Alguns disseram que a gente não conseguiria alcançar nossos objetivos, porque o investimento era baixo, tudo mais, enfim. Hum. E aí, um associativismo abriu a porta para a gente naquela ocasião e a gente associou com eles. Foi importante, a gente sabe que hoje o associativismo leva a condição de compra para o associado, você sozinho, você não vai conseguir as negociações hoje com as indústrias, com os distribuidores, que a associação consegue, por ter mais pessoas juntas, né? Então, isso sempre foi importante para a gente. Houve um momento aqui em que eu acreditava que não estava fazendo mais sentido estar associado, é a primeira pergunta que você ia fazer, né? E aí eu me desassociei. Eu falei, agora eu vou andar sozinho, hoje eu tô com mais Então estrutura. hoje você está sozinho? Não, não, hoje eu tô associado novamente, mas teve uma janela em certo momento em que eu tentei caminhar sozinho, vamos dizer assim. Olha E só que aí interessante. foi um desastre, Olha né? só. Foi Conta uma pra gente. experiência que Conta não deu certo. mais. Foi uma experiência que não deu certo. Por quê? Naquele momento que eu resolvi me desassociar, né, caminhar sozinho, automaticamente eu já vi que a minha condição, meu desconto médio de compra caiu. Então, assim, eu tinha um desconto médio nos distribuidores ali que era um valor, e aí o momento que eu me desassociei, eu vi que quando eles chamam de bandeirar, né? Quando você entra no associativismo, eles jogam você naquela bandeira do associativismo lá nos distribuidores nacionais e nos distribuidores regionais. Então, quando você está bandeirado ali no associativismo, você tem uma política de desconto que é negociado pelo seu associativismo. Quando eu saí, eu vi que despencou a minha condição média de desconto. E ali eu já vi que não fazia sentido nenhum caminhar sozinho, que eu não conseguiria alcançar meus objetivos sozinho naquele momento. E aí eu me associei novamente. Hoje eu sou associado, eu não sei, pode falar? Não tem problema? Pode falar. Pode. Não Não. tem Hoje eu problema. sou associado da Rede Soma. E assim, eu não sei se você conhece a Rede Conheço o Soma. Paulo. Pois é, eu sou Conheço. associado lá com o Já Paulo. esteve aqui no canal. Vou colocar o link do programa do Paulo aqui em cima. Pois é.
O Paulo é, assim, uma pessoa fenomenal. A Rede Soma faz um trabalho excelente, está entregando muita tecnologia para os associados, muita condição de compra, muita informação, sabe? Eles são muito preocupados com o associado, com o desenvolvimento da drogaria do associado. Então, hoje eu estou associado lá com a Rede Soma e muito satisfeito com o trabalho que está sendo feito lá, junto com a líder drogaria. Você já comentou mais ou menos, mas eu quero só me aprofundar um pouquinho mais. Você ressaltou bastante a questão das condições diferenciadas de compra. E você falou de informação. Mas o que mais o associativismo traz para você? Nossa, tem a questão da negociação de compra, tem a questão da informação e da tecnologia, que no caso a Rede Soma, a qual a gente é associado, está entregando muita tecnologia, eles estão desenvolvendo um BI com inteligência artificial, uma coisa assim, na vanguarda mesmo da tecnologia para farmácia, sabe? Então, assim, é uma coisa que vai ajudar muito os associados deles. E network também, conhecimento. A Rede Soma, por exemplo, promove feiras aí a cada 2 anos, feiras que a gente consegue se conectar com outras pessoas, com outros donos de Isso é farmácia que têm as mesmas importante. dores da gente, e aí a gente consegue trocar informações ali, e aí um conversa com o outro, e aí, não, eu faço isso que dá certo na minha loja, aplica na sua, vê se funciona, sabe? Então, assim, hoje tem que estar associado. Não existe hoje a farmácia Para independente. você, o independente Para mim, não existe o não vai independente conseguir prosperar hoje que não sozinho. está associado, na minha concepção, na minha experiência aqui, na minha humilde experiência de 7 anos de drogaria como empresário, tendo já tentado rodar sozinho, hoje o empresário que não está associado, ele tende ao fracasso, infelizmente, sabe? Não vai. Eu acho que daqui a um tempo não vai existir mais farmácia independente, para te falar a verdade. Eu acho que o cara vai ter que estar É, associado a alguma rede. eu até conheço, já entrevistei empresários que são proprietários de farmácia independente que faturam. Entrevistei um que fatura 2 milhões no mês. Mas eu sei que ele é fora da curva, que não é o retrato Sim, sim, o geral. retrato Ele está da fora, ele é uma maioria, né? exceção. Exatamente, ele é uma exceção. Para ele conseguir chegar E ali, quando eu ele digo rede foi uma exceção. associativista, às vezes também eu digo para o pequeno empresário, né? Então, assim, às vezes o cara é independente, mas ele tem 10 lojas, tem 8 lojas, ele mesmo é a própria Rede rede. própria. Ele tem uma É uma rede rede própria. própria. É. Então, assim, quando eu digo independente, eu digo o cara ali que fatura, vão ali até 500, 600 mil por mês ali, que tem ali 10, 15 funcionários, às vezes uma, duas ou três lojas, e que precisa de um suporte maior porque não tem tanto dinheiro para investir assim, em tecnologia e investir em um BI de inteligência, sabe? Então, assim, estando associado é mais fácil. O caminho é menos sinuoso estando associado, sabe? Eu entendo Entendi. dessa forma. Quero falar sobre economia tributária. A gente tem muito conteúdo aqui no canal. Sugiro que você dê uma passeada. Muitos vídeos sobre economia tributária, vídeos que mostram cases de farmácias que passaram por um processo de redefinição de regime e obtiveram uma economia tributária muito significativa, e isso é muito bom para o caixa da farmácia, porque quando você tem economia tributária, mais dinheiro que fica no caixa da farmácia você pode reinvestir. E o Everton tem uma história para contar aqui para gente. Eu acho que você estava no Simples Nacional e aí quando você veio para a Farma Contábil você migrou para o lucro real. Eu quero que você conte para a gente como foi essa transição e qual foi a economia tributária que você teve, quer dizer, se valeu a pena para você fazer essa mudança, essa reestruturação no seu regime tributário. Viviane, valeu muito a pena. Muito, 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 assim. Foi uma mudança significativa e que definiu a estabilidade do meu negócio, para falar a verdade contigo, sabe? Então, Olha que assim, importante foi isso. extremamente importante, extremamente importante. Eu abri a farmácia
com aquele feeling meu ali de representação, de balcão de farmácia, mas eu, de fato, eu não entendia muito de gestão. Eu fui aprendendo no decorrer do caminho. Inclusive, chegou um momento ali que a gente tinha um faturamento e a gente não conseguia crescer. Ele não caía, mas também não crescia. E aí eu cheguei à conclusão de que, vamos lá, eu acho que o que eu sabia me trouxe até aqui. Para me chegar aqui, eu vou ter que procurar mais conhecimento, mais informação, me associar a pessoas que possam me passar mais conhecimento. E aí foi aí que eu fui numa reunião na época do Instituto Bula, era um treinamento, né? Um treinamento do Instituto Sim. Bula. E eu já estava bem incomodado com o meu regime tributário, porque a gente já estava pagando assim, a gente já vendia um valor um pouco mais alto do que a média dos independentes, e assim, a gente já pagava aí cerca de 15, 16 mil, 17 mil de simples todo dia 20. E aquilo estava sacrificando muito meu caixa, sabe? E aí foi nesse momento que eu fui lá, participei de treinamentos do Instituto Bula lá com o Cadre, e aí, logo depois desse treinamento, chama Bula Fórmula, né? Que são os treinamentos que eles dão lá. Acho que agora mudou o nome recentemente, não sei se está Bula GF, eu não vou te saber te Bula dizer, mas GF, acho que pois eles não é. usam mais a palavra fórmula. Mas essa é Participei uma imersão de 3 de dias. 3 dias, isso, participei lá com o Cadre. E aí, logo após também, eu acabei comprando lá a consultoria, né? Acabei adquirindo a consultoria também com o time do Bula lá, que foram, se eu não me engano, 18 meses de consultoria, e foi o que me tirou da estagnação e me fez conseguir alcançar objetivos maiores, sabe? E nesse Uhum. Bula Fórmula, né, que a gente GF. passou, essa imersão de 3 dias, que agora eu acho que chama Bula GF, foi lá que eu conheci o Luiz Marins. Foi aqui em Belo Horizonte, né? O Luiz Marins estava lá. E ele me chamou para almoçar junto com ele. Estava eu e a minha farmacêutica nesse treinamento. E ele me chamou para almoçar. E a gente começou a conversar. E a conversa com ele foi assim, extremamente esclarecedora. O Luiz é um cara fantástico, muito querido, acolhe a gente muito bem. E aí ele falou: você tem que passar para o lucro real. Só que você ainda não está preparado. Eu preciso que você esteja preparado para passar para o lucro real. E aí eu adquiri a consultoria do Cadre, ajustei todos os processos aqui internos aqui da gestão da loja, questão financeira, questão de compras. E aí, depois que eu terminei isso tudo, eu liguei para o Luiz. Ô Luiz, beleza? O Everton, a gente conversou 1 ano e meio atrás. E aí, agora eu acho que eu estou preparado. Aí ele pegou e falou: não, então vem. E foi um momento muito importante, porque a gente já estava ali com uma carga tributária do Simples de quase batendo ali os 20 mil mensal ali, né? E eu já não tinha mais caixa, assim, sabe? Eu já não estava tendo mais caixa para cobrir, porque apesar da gente estar vendendo, a gente sabe que tem uma diferença entre venda e recebimento, Entre venda e receita. Nem e toda venda e venda é uma receita. é uma receita imediata. Então, assim, mas o imposto é todo dia 20. Você tem que tirar Sim. ali o valor e pagar todo dia 20 no caso do Simples Nacional. Então, ele não te dá muito fôlego de caixa, sabe? Todo dia 20 você tem que pagar. E aí o Luiz me orientou, a gente conversou, conversei com o Alfredo e com o Bruno. O Alfredo fez lá fez o meu acolhimento lá no Farma Contábil. E assim, a mudança foi imediata. Eu saí do simples, já com a corda no pescoço, caí para o lucro real. E aí, lá no lucro real, eu entrei no regime trimestral, né? Então, você paga o imposto a cada trimestre, né? A contribuição social, mais o, o IRPJ, né? O Imposto de Rendas ou Pessoas Jurídicas, você paga a cada 3 meses. E no dia 20, quando chegou o dia 20 de janeiro, eu até brinquei na época com minha esposa, né, que é quem faz a parte financeira, eu falei: e aí, vamos ter dinheiro para pagar o imposto? Ela falou: mas veio 3 mil reais só, 4 mil reais. Oh, Então, assim, foi, caramba, que diferença.
Foi uma diferença assim muito grande, mas muito, Assim, você muito fez o grande. cálculo no ano, quanto que você conseguiu economizar no ano? Você fez essa conta? Sim, fiz. Deu mais de R$ 80.000 Olha no só, ano. é muita Mais de 80 mil coisa, não reais. é, Em Everton? 5 anos, no Simples, eu perdi cerca de R$ 350.000, estando 5 anos no Simples. Outra farmácia que você teria aberto. Outra farmácia. Então, Outra assim, farmácia. foi outra farmácia. A gente perdeu cerca de R$ 350.000 estando no Simples por 5 anos ali. A gente perdeu mais ou menos esse valor. E aí, no Simples, assim, para o empresário, é muito melhor. Porque a gente está falando de um mercado, o mercado farmacêutico, a drogaria, ela é um varejo de despesa muito alta. Então, você tem despesas muito altas ali, né? Você tem vencimento de produtos, você tem a folha. Veja bem, eu tenho uma farmácia de cerca de 70 metros quadrados e tenho 10 funcionários, porque fica muitas horas aberta, né? Então, a gente precisa de ter essa quantidade de funcionários ou até mais. Então, assim, então você tem uma despesa de folha muito alta, você tem o farmacêutico, você tem os funcionários de atendimento, você tem os entregadores, que tem que ser hoje, não tem como se fazer contrato, você tem que ser regularizado, fichado, né, vamos dizer assim. Água, luz, aluguel, e assim, infinitas outras despesas decorrentes ali do negócio. E no lucro real, você consegue deduzir isso da sua base de cálculo do imposto. Então, como você tem um negócio que tem muita despesa, no Simples, você não consegue abater nada. O Simples só olha para quanto você faturou. E o lucro real olha para quanto você de fato deixou de lucro, né? Quanto de fato ficou aqui de lucro do Everton? Quanto que ele teve de despesa? A despesa foi abatida. Então, assim, hoje o dono de farmácia que está no Simples Nacional, Tá ele perdendo precisa, dinheiro. ele precisa rever, procurar o pessoal da Farma Contábil aí, que é quem eu indico, de fato, porque é quem me ajudou muito. Então, assim, ele precisa procurar o pessoal do Farma Contábil, fazer um estudo tributário e ver se realmente ele está no regime certo, porque eu acredito que não esteja. E Pois está é. perdendo dinheiro, e muito dinheiro. E aí também tem a questão da recuperação de PIS e COFINS, né? No lucro real você consegue fazer dos produtos lá. E estando no Simples você não consegue recuperar nenhum tipo de crédito. Recuperação de crédito. Tem um conteúdo recente do Bruno, tá nesse link aqui para você assistir, falando sobre recuperação de créditos tributários e alguns cuidados que são importantes de serem tomados para não cair numa fraude, enfim. Bom, para a gente fechar, Everton, que conselho você daria hoje para alguém que está chegando no Farma agora? Que conselho esse cara te procurou, essa pessoa, essa mulher te procurou, essa empresária te procurou? Me dá um conselho, que conselho seria esse? Muito estudo. O mercado é um mercado é, excelente, é um mercado resiliente, mas exige muito profissionalismo, sabe? Hoje em dia não cabe mais você abrir uma farmácia e achar que você só vai comprar e vender. Então você tem que analisar, você tem que comprar, aí você analisa de novo, aí você vende e aí você analisa de novo. Então, assim, o mercado hoje é muito competitivo e, por ser tão competitivo, exige muito profissionalismo de quem está à frente da gestão ali, sabe? Então, assim, se você não conhece nada, não tem conhecimento de nada, então, antes de abrir, procure participar de feiras, de eventos, procure pessoas que vão do setor, que são profissionais do setor, tributário, contábil, questão do associativismo, que vai te apoiar muito também nessa empreitada de abrir uma loja. Mas se você estudar antes ali o mercado que você está entrando, você tende a ter mais sucesso de maneira mais rápida. Eu tenho 7 anos que eu me considero de sucesso, eu considero meu empreendimento um empreendimento de sucesso. Eu acho que a gente alcançou até aqui. A gente fez muito com o que a gente tinha, sabe? A gente fez além do que a gente
podia com o que a gente tinha. E assim, mas foi um caminho difícil, porque eu fui aprendendo meio assim, no decorrer do caminho. Então, peraí, aqui não deu certo, o que que eu estou fazendo de errado? Eu tenho que procurar alguém, isso tudo com a roda girando, né? Então, Uhum. assim, é muito mais difícil. Então, quando você entra mais estruturado, você entra sabendo melhor onde você está entrando, você tende a ter sucesso mais rápido. Porque sucesso eu E acredito que você todo mundo agora, vai ter. quando for abrir a sua segunda farmácia, também vai ser mais rápido. Você que está assistindo, se identifica com essa história do Everton, coloca aqui nos comentários, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo. Everton, quero agradecer, foi uma delícia conversar com você. Obrigado. Tivemos aí um programa de duas partes, muito conteúdo. Eu tenho certeza que o que você trouxe aqui vai ajudar, vai inspirar, vai guiar outros empresários que têm um perfil muito parecido com o seu. Esse é o nosso objetivo aqui com os conteúdos que a gente faz. Então, muito obrigada pela sua vinda até aqui, pela sua história, pelo seu tempo. Viane, eu quero te agradecer. É um prazer imenso estar conversando contigo. Eu te vejo todos os anos lá no Abradilancast, lá eu passo ali nos corredores, te vejo. Eu já conheço o Descomplica Farma, mesmo antes de ser cliente da Farma Contábil, eu já acompanhava o Descomplica Farma e me ajudou muito a esclarecer muitas dúvidas que eu tinha, sabe? Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, é um trabalho sensacional e ajuda muito, mas muito mesmo no Dono de Farmácia. Isso aí você pode ter certeza, porque me ajudou muito o trabalho de vocês. Foi um prazer muito grande estar participando aqui com você hoje. Maravilha, muito sucesso para você na sua farmácia. Obrigado, Viviane. Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo Descomplica. Até lá. Tchau, tchau.